Crimes contra a liberdade sexual, mesma coisa, vem aumentando isso no Brasil, crimes que são cometidos por questão de preconceito, LGBTfobia e uma série de coisas que estão vinculadas à liberdade sexual. Então, o número de crimes que estão relacionados a essa questão. Mesma coisa, se esse número se eleva ou se esse número se abaixa, você tem uma noção de como a cidade está se comportando com relação a esse tema. Crimes sexuais, crimes violentos fatais, a mesma coisa. Qual é o número de crimes sexuais que são cometidos na cidade? Qual é o número de crimes violentos fatais que são cometidos na cidade? Alguns desses indicadores existem para o Brasil inteiro. Então nós podemos, por exemplo, pegar uma média do Brasil, uma média do Estado e fazer um comparativo. Ilhéus está acima da média do Estado ou abaixo? Ilhéus está acima da média nacional ou abaixo? Então esses indicadores são fundamentais para o gestor público poder trabalhar, colocar dinheiro aonde precisa e para nós da sociedade civil podemos fazer esse controle. Podemos falar, querido prefeito, olha, está aumentando grandemente o número de crimes violentos fatais, precisamos de uma ação nesse sentido e assim por diante. Denúncia de violação de direitos humanos é outro indicador, então vai medir como que essa denúncia está sendo feita, se aumenta o número de denúncias, se abaixa o número de denúncia. Queria destacar, fazer só um parênteses do seguinte: um indicador só não serve para você fazer a leitura de toda a realidade. Aqui, por exemplo, o número de denúncia. Se o número de denúncia cai, não necessariamente significa que a violência está caindo. Pode ser que o sistema de denúncia não esteja funcionando. Então, para você fazer uma boa leitura da realidade, você tem que articular diferentes indicadores para poder fazer essa análise. Oi? Já encerrou meu tempo. Vamos lá. Distribuição de renda. Esse indicador vai medir quais são as políticas de distribuição de renda que você tem na cidade. Domicílios com acesso à internet, domicílios com acesso a telefone celular, isso aqui é a porcentagem. Quantos % da cidade de Ilhéus, dos domicílios, tem acesso à internet em casa? Quantos % dos domicílios de Ilhéus tem acesso à internet via celular? Outro indicador, número de famílias inscritas no Cadastro Único. Esse Cadastro Único, para quem não conhece, é o programa de referência onde todos os indivíduos e famílias se inscrevem para poderem receber algum tipo de política ou de benefício, de prestação continuada, Bolsa Família, outros tipos de política. Você tem o cadastro unificado nesse banco de dados aqui, no Cadastro Único. Então, o número de famílias que estão inscritas no Cadastro Único também é um indicador importante. Meu tempo acabou que até desligaram o negócio. Homicídio juvenil, homicídio de mulheres, homicídio na população branca e negra. Esses indicadores são importantes porque falar quantas pessoas são mortas na cidade é um número genérico. Fazer esse recorte é importante. Quantos são homens, quantos são mulheres, quantos são brancos, quantos são negros, quantos são crianças, quantos são adultos. Então esse indicador vai medir o número de homicídios que tem na cidade. Índice de desenvolvimento humano, ele é um índice, ele não é um indicador, ele articula diferentes informações e gera um índice, e esse índice mede a qualidade de vida que as pessoas têm na cidade. Ela vai articular o conjunto de anos de educação, qual é o nível educacional da população, com a renda e com longevidade. Esses 3 dados constituem o índice de desenvolvimento humano. Mortes por agressão, qualquer tipo de agressão, linchamento e outros tipos de violência. Mortes por armas de fogo, é um outro indicador. Quantas mortes na cidade são feitas por armas de fogo? Mulheres de 15 a 24 anos que não estudam nem trabalham. Então, qual é esse nível de pessoas, qual é o nível, a percentual de pessoas, de mulheres que estão nessa faixa etária, que não estudam nem trabalham? Negligência e abandono de crianças e adolescentes, mesma coisa. Qual é o número, a incidência que tem desse tipo de negligência? Notificação de estupros sofridos por mulheres. No Brasil, nós temos um estupro a cada 20 minutos, para vocês terem ideia. É impressionante. E isso que é subnotificado, ou seja, são poucas essas notificações.
Obrigado. O que colocam as estimativas é que nós temos aí coisa perto de 500 mil estupros por ano no Brasil. É um número elevadíssimo. Notificação de violência contra mulheres e meninas, então também fazer esse levantamento de quantas notificações são feitas por crimes cometidos contra mulheres e meninas, qual é a porcentagem do orçamento para a redução da desigualdade. Então você pega o todo do orçamento de Ilhéus e você vai falar X% é destinado ao combate à desigualdade. Então esse é um indicador importante. Se esse número vai reduzindo, você analisa que o empenho da gestão pública municipal também está sendo reduzido no combate à desigualdade. Se esse número vai se ampliando, demonstra que você tem um maior ímpeto nesse assunto. Pessoas com renda até 1/4 do salário mínimo. Então, para você ter uma ideia das faixas econômicas da sociedade, inclusive para ter clareza de qual é a população que está na base da pirâmide, ou seja, qual é a porcentagem da população mais pobre da cidade, você mede por esse indicador. Quantos % da população tem renda de até 1/4 do salário mínimo? Para você ter uma ideia em quanto que está essa porcentagem, conseguir fazer políticas que reduzam esse número. Política municipal de assistência aos usuários de drogas e dependentes de álcool. Esse é outro ponto importante para esse eixo. Então esse indicador faz essa medição. Quais são as políticas existentes? Você tem CAPs, você tem outros tipos de políticas que servem para acolher usuários de álcool e droga, para fazer a redução de danos. Políticas habitacionais municipais com critério de gênero. Essa é outra coisa. Hoje já é de praxe que as políticas habitacionais, quando a casa fica pronta, quem recebe a chave é a mulher, não o homem. Então, quais são as políticas no município que têm essa característica? Políticas municipais destinadas a ampliar a igualdade socioeconômica. Esse é muito semelhante, né? Qual é o orçamento e as políticas para combater a desigualdade, fazer transferência de renda, reduzir a distância entre ricos e pobres, e aqui quais são as políticas da cidade para ampliar a igualdade socioeconômica. Então você pode ter políticas, por exemplo, de cooperativismo, economia solidária, outros tipos de arranjos econômicos que privilegiam a inclusão e a igualdade econômica. Porcentagem da população em situação de rua, esse é um outro indicador importante para saber como é que funciona a dinâmica local com relação ao acesso à moradia e às políticas mais básicas, né? Então medir a população de rua. Qual é a porcentagem da população idosa? Esse é um indicador muito importante, porque a depender desse indicador, a cidade se movimenta de uma forma muito diferente. Conforme a população idosa vai aumentando na cidade, a cidade inteira passa a funcionar de uma maneira diferente, porque a forma como se locomove na cidade, o transporte público, a acessibilidade, rampa, iluminação, segurança, tudo isso tem algumas características específicas para a população idosa. Outro indicador é a quantidade de famílias que recebem o benefício de superação da extrema pobreza. Então, quantas famílias recebem esse tipo de benefício? É uma porcentagem também importante para saber como que a política municipal trabalha nesse sentido. Recursos orçamentários para a promoção da igualdade de gênero é a mesma coisa. Você pega o todo do orçamento municipal de Ilhéus e vê quantos % são destinados para políticas de combate à violência de gênero, à inclusão e à igualdade das mulheres. Recursos, igualdade de gênero. Renda municipal detida pelos 20% mais pobres. Esse indicador é importante para medir a concentração de renda. Então, no Brasil, o 1% da população mais rica abocanha mais de 20% da riqueza, enquanto os 50% mais pobres abocanham apenas 10%. Ou seja, você tem muita pouca gente, literalmente, abocanhando muito dinheiro, enquanto você tem uma grande parcela da população que abocanha pouco dinheiro. É a parcela de apropriação, a parcela da população que se apropria da riqueza produzida. Esse indicador é importante porque ele mede essa concentração de renda. Quanto mais concentrado é a renda numa cidade, pior é a qualidade de vida. Então, com esse indicador, dá para fazer essa medição. Rendimento médio real por gênero. Então hoje
na média geral do país, uma mulher recebe de renda 70% do que recebe um homem, pelo simples fato de ser mulher. O que isso significa? Isso significa um machismo institucional, ou seja, a mulher tem o mesmo cargo que o homem, mas ela recebe menos. Na média brasileira, esse indicador está em 70%. Aqui em Ilhéus pode ser mais, pode ser menos, tem que ver esse indicador. Mas é um indicador importante que mede a igualdade entre homens e mulheres. Número de roubos é um outro indicador importante para fazer a medição de segurança. Terras indígenas no município, muitos municípios brasileiros têm parcela do território que são de terras indígenas. Então, qual é a porcentagem do tamanho do território que tem terras indígenas? Títulos expedidos às comunidades quilombolas, a mesma coisa. Você tem muitas cidades brasileiras que no seu território tem comunidades quilombolas. Quantas dessas comunidades receberam título da propriedade? Ou seja, tem direito à terra. É um outro indicador. Valor total repassado às famílias beneficiárias do programa Bolsa Família. Aquele outro indicador media o número de famílias que recebem esse tipo de política, que recebem esse tipo de benefício. Esse indicador aqui está medindo o valor total repassado. Então, somando o que recebeu todas as famílias dessa política, quanto que dá esse valor? É um outro indicador. Vejam que indicador, ele pode ser porcentagem, ele pode ser um número total, ele pode ser um número de metro quadrado, quilômetro quadrado, orçamento, dinheiro. Indicador pode ser qualquer elemento desse que nos possibilita fazer um tipo de análise. Variação da renda domiciliar per capita. Então, o quanto que essa renda varia. No Brasil, a renda per capita veio aumentando esses últimos anos. Recentemente deu uma estagnada, mas há um aumento. E a porcentagem se tem na cidade políticas de Wi-Fi, ou seja, de acesso à internet por sistema Wi-Fi público. Então, essa é uma outra política que vem crescendo no Brasil afora, garante a inclusão digital, é uma política importante, e esse indicador faz a medição para saber se na cidade tem esse tipo de política ou não. Para finalizar, queria só destacar que todos esses indicadores que eu comentei aqui rapidinho têm a ver com a questão de igualdade, justiça social e cultura de paz. Com base nestes indicadores, nós podemos fazer uma boa avaliação da cidade, se ela está avançando ou não nestes temas, justiça social, inclusão social e cultura de paz. Mas para aprofundar o tema, eu deixo a palavra para o professor. Passei rapidinho só para vocês conhecerem os indicadores do programa Cidades Sustentáveis, que está no cidadesustentáveis.org.br para quem quiser conhecer. Obrigado.